Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de movimento uniformemente variado. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um policial estacionado com uma moto às margens de uma estrada e munido de um radar observa a passagem de um carro cuja velocidade é registrada no aparelho como 108 km por hora. Sendo de 80 km por hora a velocidade máxima permitida no local, o policial parte do repouso no instante t igual a zero e com a aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em perseguição à Ferrari, que, nesse instante, já se encontra a 600 metros de distância. Se a velocidade máxima da moto pode atingir a de 144 km por hora, qual o menor intervalo de tempo gasto pelo policial para alcançar a Ferrari, supondo que a velocidade do carro não se altera durante a perseguição? É um probleminha muito interessante. O que a gente pode pensar? Vamos analisar esse movimento de duas maneiras separadas. Eu vou botar aqui como se fosse o carro, a Ferrari, e aqui eu vou colocar como se fosse o policial. Beleza? Então, pensa comigo assim. Tudo que for da Ferrari, eu vou colocar aqui. E tudo que for da polícia, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Ó, então, aqui a gente vai chamar de Ferrari e aqui do policial. O que o problema falou? Que no instante em que a Ferrari passa por onde estava o policial, que o problema mandou chamar de t igual a zero, certo? O policial está aqui com uma velocidade inicial zero. Por quê? Porque ele falou que ele vai partir do repouso, certo? Então, ele vai acelerar com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Só que a moto ela atinge o máximo de 144 km por hora. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, nesse instante aqui, a velocidade máxima da moto é de 144 km por hora. A partir daí, a velocidade da moto fica constante. Tá? Então, a gente tem dois movimentos para a moto. Só que o que o problema falou aqui? Ó? Quando o policial partiu em perseguição da Ferrari, ela já estava a 600 metros de distância. Então, a gente sabe que toda essa distância aqui tá, é de 600 metros à frente da polícia. E ela tem uma velocidade de 108 km por hora, certo? Então, a velocidade é de 108 km por hora, só que veja bem, a velocidade do carro não se altera. Então, aqui em cima, né, nessa parte aqui, eu vou ter movimento uniforme. Ela não vai variar. Então, só para efeito de transformação, 108 km por hora divididos por 3,6 vai me dar 30 metros por segundo. E 144 km por hora divididos por 3,6 vai me dar 40 metros por segundo, certo? Então, qual vai ser a ideia? Primeiro, eu vou calcular quanto tempo o policial demora para atingir a sua velocidade máxima. Tá? Depois disso, que eu vou descobrir esse tempo, eu vou calcular qual foi o espaço que a moto percorreu, né, a moto da polícia, percorreu até atingir essa velocidade máxima. Certo? E aí eu vou descobrir, com esse tempo até a aceleração máxima do policial, qual foi a distância que a Ferrari se encontrava quando a polícia atingiu a sua velocidade máxima. Tá? Espera aí. Então, vamos dividir isso aí para não ficar complicado. Primeiro,
eu vou calcular o tempo até a velocidade máxima de 144 km por hora, que é o da polícia. Como é que eu vou fazer isso? Cara, vi vovó aquela tarada. Pensa, qual foi a velocidade máxima que ele atingiu? 40 metros por segundo. Se ele partiu do repouso, é 0, mais a aceleração que o problema deu, que é 1, e o tempo que a gente vai descobrir. Então, eu sei que ele demorou nessa aceleração 40 segundos. Agora, qual foi a distância percorrida? Não é? Então, a gente vai calcular essa distância percorrida para a moto. Como a gente vai fazer isso? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Vamos aos dados. Espaço é o que eu quero, certo? Se ele se encontra na origem, o espaço inicial é 0. Se ele parte do repouso, a velocidade dele é 0. Então, vai ficar 1 meio, que multiplica a aceleração, que é 1, e o tempo que a gente encontrou, né, que é 40 ao quadrado. Então, o espaço vai ser 1.600, que é 40 ao quadrado, divididos por 2. Então, ele percorreu 800 metros. Então, a partir desse momento, a velocidade da moto e a velocidade da Ferrari, elas estão constantes. Então, quando a moto atingiu a sua velocidade máxima, a Ferrari estava a quantos metros de distância do policial? Então, agora, a gente vai fazer aqui no cantinho a distância, tá, da Ferrari moto, certo? Então, a gente vai usar o quê? Se já se tornou movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Então, S é igual. Para a Ferrari, o espaço inicial é 600, porque ela já estava a 600 metros à frente da moto, mais a sua velocidade, que é constante. Qual é a velocidade da moto? Da moto não, da Ferrari, ó. Não é 30 metros por segundo? Então, eu vou botar aqui, ó, 30 vezes o tempo que a moto demorou para atingir sua velocidade máxima, que foi de 40. Então, S vai ser igual a 600 mais 1.200, ou seja, 1.800 metros. Então, a situação agora é essa aqui, ó. Vamos botar isso aí numa linha reta. Quando a moto está aqui andando a 144 km por hora, ou seja, a 40 metros por segundo, a Ferrari está aqui na frente, andando a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, veja bem, se até a aceleração a moto andou 800 e a Ferrari andou 1.800 metros, a gente pode pensar assim, ó, se daqui a aqui tem 800 metros e daqui até aqui tem 1.800 metros, a gente pode afirmar que a distância entre a moto e a Ferrari é de 1.000 metros, não é? Bom, então o que eu vou fazer? Ele quer o tempo. Como a gente tem os dois móveis com velocidades constantes, eu não posso dizer que velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a diferença das velocidades e vou dividir esse tempo por essa diferença das velocidades, ó. Vai ficar assim, ó,
ΔT é igual a 1.000 divididos por 40 menos 30. Bola, por que você vai fazer isso? Porque se a velocidade da moto é maior que a velocidade do carro, não é? A gente faz o quê? O carro vai andar mais devagar, então a moto vai demorar um tempo até alcançar o carro em 1.000 metros. Então a gente usa o quê? Velocidade é igual a espaço sobre tempo, porque isso aqui se trata de um movimento uniforme. Então o ΔT vai ser 1.000 divididos por 10, eu vou ter um ΔT de 100 segundos, certo? Mas essa não é a resposta final. A resposta final foi o seguinte: ele quer o tempo gasto pelo policial para alcançar a Ferrari. Então, qual foi o tempo? A gente tem aqui que o tempo total vai ser igual ao tempo da aceleração mais o tempo da perseguição. O tempo da perseguição a gente viu que é 100 e o tempo da aceleração é 40. Então, o tempo total que a moto demorou para alcançar a Ferrari foi 40 mais 100. Eu vou ter um tempo total de 140 segundos. Essa é a minha resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.